O secretário Marco Rubio, secretário do Donald Trump, vocês acreditam que ele, de fato, está ameaçando um juiz da Suprema Corte do Brasil de sanções? Verdade, Marco Rubio ameaçando Alexandre de Moraes. Aconteceu hoje. Coloca o vídeo aí, por favor, Gui. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. With that, I yield back. Uma grande possibilidade de que vá acontecer. Uma grande possibilidade, gente. E os bolsonaristas estão comemorando, tá? Estão comemorando nas redes que um governo estrangeiro vai se imiscuir nas questões brasileiras. Fizeram isso, pediram intervenção militar dos Estados Unidos em todas as manifestações que eles fizeram, né? Para pessoas que apoiaram a ditadura militar que foi engendrada pelos Estados Unidos, isso não surpreende. Ele só não apoia os Estados Unidos, como foi quando, no caso do Biden, ele sinalizou que não aceitaria um golpe contra a eleição de Lula. Aí eles não gostam. Os Estados Unidos não prestam, né? Se tiver um presidente que seja contra eles não gostam. Bom, batem continência para os Estados Unidos, pedem sanções para o ministro da Suprema Corte e ainda se dizem patriotas. Que patriotas são esses? Deixa eu ler aqui a matéria da Fórum para vocês. Secretário de Estado dos Estados, Marco Rubio, confirmou que o governo Trump estuda impor sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. As possíveis medidas incluem bloqueio de bens e contas financeiras em solo norte-americano. Isso supondo que o Alexandre tenha bens e contas nos Estados Unidos. Se ele não tiver, não vai acontecer nada. Trata-se de uma perseguição política clara, motivada pela atuação do magistrado na investigação e julgamento dos grupos golpistas liderados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. As declarações foram dadas numa audiência na Câmara dos Representantes nesta quarta-feira. Desde que passou a relatar processos que ameaçam os interesses da extrema-direita brasileira, Moraes virou alvo constante da retórica dos setores alinhados a Bolsonaro, que agora contam com apoio de parlamentares republicanos dos Estados Unidos para pressionar e tentar paralisar o trabalho do ministro e do STF. Rubio esclareceu que está em curso uma avaliação sobre a aplicação da chamada Lei Magnitsky contra o magistrado brasileiro. Essa legislação vigente desde 2012 permite ao governo norte-americano impor penalidades a autoridades acusadas de violação de direitos humanos, sobretudo por meio do bloqueio de ativos financeiros e contas em solo norte-americano. Né? Eles deviam aplicar a lei Magnitsky neles mesmos, porque não existe país hoje que descumpra tanto os direitos humanos, que ataque tanto os direitos humanos quanto os Estados Unidos, que apoiam aquele massacre que acontece lá na Palestina. Coloca a lei Magnitsky contra o Netanyahu. Isso eles não fazem, né? Desde o início da gestão Trump, a pressão para que Moraes seja punido é uma constante entre parlamentares republicanos alinhados à oposição brasileira. Além da potencial suspensão do acesso financeiro, tramita na Câmara dos Estados Unidos um projeto de lei que pode impedir o ministro de ingressar em território estadunidense. Alexandre de Moraes já falou sobre isso, que prefere passear em outros países que não os Estados Unidos, e muito menos durante o governo de um cara que persegue opositores, persegue até estudantes de universidade que se colocam a favor dos palestinos. Né? Não é mais uma democracia aquilo ali. E o Trump
E o Trump não está só atacando o Brasil, não, tá? Ele fez uma audiência com o presidente da África do Sul, que é um escândalo. É um escândalo que ele fez. Vocês sabem que o Elon Musk é sul-africano, né? Ele é sul-africano. E o governo Trump vem dando toda a facilidade para que, entre aspas, exilados sul-africanos peçam asilo nos Estados Unidos. E agora, o Donald Trump veio com uma fake news de que o governo da África do Sul, que desde o Mandela é negro, óbvio, um país com maioria negra tem um presidente negro. Mas vocês sabem, o Elon Musk e a família dele fez fortuna com o apartheid. Se dependesse deles, o apartheid estaria de volta na África do Sul. E aí o Donald Trump veio com uma fake news, uma mentira, dizendo que o governo da África do Sul está cometendo genocídio contra brancos. Ele não tem nenhuma prova disso, é uma mentira. Coloca aí, por favor, Gui. África do Sul. Trump mente sobre genocídio branco e embosca Ramaphosa. Em encontro tenso, o presidente dos Estados Unidos faz alegações de violência contra agricultores brancos. Tá dúbio isso aí, né? Alegações de violência cometida contra agricultores brancos sul-africanos. Está parecendo que os agricultores brancos é que fazem violência, mas não é isso. O Trump disse que existe um genocídio contra os agricultores brancos, tá? Deixa eu pegar aqui a matéria da Fórum sobre esse caso da África do Sul. Eu fiquei pensando assim, né, hoje, o governo Trump, ele não age como xerife do mundo, ele age como a PM de Tarcísio do mundo, né? Porque inventa acusações sem provas contra outras pessoas e os executa sem justiça. Parece mais a PM de Tarcísio do que xerife do mundo, porque até o xerife prendia e submetia a julgamento, que não está acontecendo no governo Trump. Outro dia, uma moça, estudante e defensora da Palestina, foi presa no meio da rua, coisa que a PM do Tarcísio faria. Peguei aqui a matéria da Fórum a ler para vocês. Salão Oval, matéria da querida Yara Vidal, na home da Fórum. Salão Oval se transformou em uma arapuca após o confronto público com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Em fevereiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emboscou o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa ao repetir a controversa alegação de genocídio contra agricultores brancos na África do Sul, acusando o país de perseguição racial. Durante o encontro na Casa Branca, nessa quarta, Trump exibiu vídeos e artigos para sustentar suas afirmações. Foi prontamente rebatido por Ramaphosa, que defendeu a democracia sul-africana e questionou a veracidade e a origem das imagens. Vocês sabem que a extrema-direita em todo o mundo, na Argentina, nos Estados Unidos, na Hungria, onde eles aparecem, eles são como os nazistas. Eles contam uma mentira 1000 vezes para ver se ela se torna verdade. Né? Eles são incapazes de dizer a verdade e eles baseiam a sua política na mentira. Usam as redes sociais para isso. Infelizmente, as redes sociais favorecem a mentira. Aquelas pessoas que, infelizmente, são assassinadas por causa da criminalidade não são apenas brancas. A maioria são negras, afirmou Ramaphosa. Segundo o Instituto de Estudos de Segurança, a África do Sul registrou 24.494 homicídios entre 2022 e 2023, o que representa uma taxa de 45 mortes por 100 mil habitantes. Entre esses casos, apenas entre 60 e 70 envolveram agricultores brancos, cerca de 0,23% do total. Desde 94, a média anual de ataques a fazendas é de 214, resultando em aproximadamente 69 homicídios por ano. Especialistas afirmam que, embora crimes em áreas rurais preocupem, agricultores brancos
não são mortos em taxas superiores às de outros grupos populacionais. A África do Sul ocupa o 5º lugar no ranking global de criminalidade, segundo o World Population Review de 2025. O país enfrenta índices alarmantes de violência, impulsionados por pobreza, desigualdade social, desemprego e fragilidade institucional. Quem é que causou isso? Todos os anos de apartheid, inclusive com saqueio dos diamantes, das pedras preciosas que havia na África do Sul. Vocês sabem que a Inglaterra roubou muito diamantes da África do Sul, né? Roubou muito, não foi pouco, não. Tanto que os diamantes mais famosos da coroa e do cetro da rainha da Inglaterra vieram do regime do apartheid. A crise de segurança pública sul-africana está profundamente enraizada no legado do apartheid, sistema de segregação racial institucionalizado entre 1948 e 1994. O regime consolidou desigualdades brutais e estruturou um aparato estatal voltado à repressão da maioria negra, sem garantir proteção universal à população. Ao concentrar riqueza, direitos e recursos nas mãos da minoria branca, o apartheid empurrou a maioria negra para zonas marginalizadas com acesso precário a serviços essenciais. Esses bolsões de pobreza e informalidade persistem e estão diretamente associados à violência estrutural. Né? O que o Donald Trump e o Elon Musk querem na África do Sul é trazer de volta o apartheid. Eles só não querem admitir. Ficaria ruim, né? Ficaria ruim o Elon Musk admitir que ele é favorável ao apartheid, que ele ganhou dinheiro com o apartheid, que a família dele ficou rica com o apartheid. Tá ruim, né? Admitir. Então, eles ficam com essa aí, acusando o governo sul-africano de estar encobrindo um suposto genocídio branco. Isso tudo, gente, é narrativa. Isso tudo é os Estados Unidos, Donald Trump, governo de extrema-direita dos Estados Unidos, seguindo à risca o que estava no manual de Goebbels. Conte uma mentira 1000 vezes e ela se tornará verdade.